Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. A Juliana Ramos Avelar vem de Tirapina, no interior de São Paulo, para nos mostrar que ela tem um coração muito agradecido e que Deus foi grandioso e muito generoso em sua história. Desde criancinha, ela cresceu nos caminhos do Senhor, querendo cada vez mais amá-lo e servi-lo de todo o coração. Mas as verdades que lhe iam sendo reveladas também exigiam tomadas de decisão difíceis. Mas ela foi corajosa, firme e fiel, até que sua vida foi transformada em 180 graus. Juliana, que prazer ter você aqui. Muito bem-vinda no nosso programa, viu? Muito obrigada. Prazer é meu. A gente já ensaiou tantas vezes em te convidar e agora, olha aí, tô feliz com você aqui. Graças a Deus. Fala pra gente, Juliana, vou te chamar de Ju. Pode chamar de Ju. Qual era o nível de envolvimento e comprometimento dos seus pais com a Igreja Católica? Meu pai, ele foi seminarista. A minha mãe, ela veio de um convento. Ela não chegou a se consagrar freira, mas ela fez um caminho, ficou alguns anos no convento, né? E quando eles se conheceram dentro da igreja. Minha mãe cantando, meu pai se apaixonou por ela à primeira vista, né? Se encantou, eles fizeram um caminho de namoro, viveram a castidade, casaram e desde sempre, eles sempre estavam na igreja. Então era um envolvimento muito íntimo. Você é filha única, não? Não, eu tenho um irmão mais velho. Tem um irmão mais velho. É. E que nível de interesse que os seus pais tinham em educar vocês nos caminhos do Senhor? 100%. Era a prioridade deles, na verdade. Escola, outras coisas eram segundo plano, né? A educação espiritual era primordial. Você então estava na igreja o tempo todo? O tempo todo. Que tipo de envolvimento que você foi tendo com a igreja? Aos 7 anos de idade eu comecei a cantar junto com meus pais. E daí em diante eu cantava todas as semanas na igreja. Aos 14 anos eu comecei a cantar em casamentos, né? E eu comecei a me envolver com os jovens, né? Os adolescentes, com os jovens. Entrei no grupo de jovens, acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais no grupo de jovens e comecei a ser líder, né? Tomando frente de alguns ministérios, né? O Ministério da Orientação Espiritual, que eles chamam, né? Eu orientava os jovens da igreja que eu participava. E, nossa, eu estava o tempo todo em acampamentos, e sempre conduzindo, sempre servindo, né? Que a gente legal tinha isso, vários Juliana. projetos sociais que a gente trabalhava, era fantástico. Sempre envolvida com a igreja? Sempre, Isso muito. daí, mesmo durante a sua fase de adolescência, de Sempre. juventude? Nunca saí. Olha só. E seus Tempo pais todo. orgulhosos da filhona? Nossa, era o brilho nos olhos deles, assim, sabe? Porque eu fico imaginando que esse nível de compromisso, isso daí exigia de você muito tempo durante a Sim. semana também, né? De envolvimento. Você Com tinha que certeza. fazer cursos, se preparar para Sim, isso? a cada ministério que eu participava, a gente tinha treinamentos, assim, né? Não era nada assim. Por exemplo, eu era ministra da música, né? Então, eu não podia simplesmente ser uma ministra da música. Eu tinha que estudar, a gente tinha acampamentos envolvidos para isso, né? Então, era o tempo todo se dedicando, né? Teve algum nível de liderança que você se preparou mais e que você sonhou mais em alcançar ali dentro? Não, Deus que conduziu. Eu nunca sonhei em ser líder, não era a minha vontade, mas Deus me conduzia. Na sua devoção pessoal, assim, você tinha mesmo vontade de servir ao Senhor ou chegou algum Extremamente. momento que ficou meio mecânico, assim, a coisa? Não, era sempre era uma sede, sabe? Era cada dia mais querendo conhecer mais a Deus, avançar para águas mais profundas. Ele é meu melhor amigo, então não tinha como eu não querer
me aproximar cada vez mais dele. Até hoje é assim. Mas você queria mais? Eu sempre quis mais. Eu acho que Deus, a gente tem que buscar a fidelidade, buscar a verdade, ser fiel mesmo é a palavra, né? E o que foi que aconteceu que você começou a se despertar para novas verdades? Foi o próprio Espírito Santo, porque eu fiz um propósito, né, na igreja a qual eu pertencia, de acordar todas as madrugadas para orar. E eu comecei a orar e isso demorou mais de 1 ano eu fazendo esse propósito. E eu lia a Bíblia, eu fazia a minha oração, eu fazia as minhas rezas também. E você orava que horas? 3 horas da madrugada. Na hora que eu acordava, eu também orava, mas esse horário era um horário assim que eu dedicava das 3 às 4 da manhã, todos os dias, para falar com Deus. Uhum. Então, assim, eu fazia as minhas orações e tudo, e no final eu abria a Bíblia. Começou a acontecer que a cada dia, cada semana, quando eu abria a Bíblia, embora eu abria a Bíblia em passagens aleatórias, caía num assunto específico. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu falava, gente, Deus está querendo falar alguma coisa para mim que eu não estou entendendo. E o Espírito Santo me incomodando. Cada semana era um assunto diferente. Às vezes nem era, assim, especificamente 7 dias, sabe? Era um tempo, assim, eu nem sei dizer que tempo era exatamente. Mas aquilo me incomodava muito. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas que eram meus líderes, né? Pedindo orientação e falar, gente, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Deus quer algo a mais de mim e eu não estou conseguindo decifrar o que Deus está querendo dizer. E aquilo me incomodava de tal forma que um dia eu cheguei para um dos meus amigos, um dos melhores amigos, que hoje ele é um padre, e eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu não sei o que Deus está querendo dizer, olha aqui, né, olha a verdade. E era assim, sobre vários assuntos, né, então era sobre idolatria, era sobre o sábado também, era sobre vários assuntos polêmicos da igreja. E um dia ele me disse assim, falou, Juliana, você sabe que a igreja ela vive em cima da tradição e da Bíblia, não é baseada só na Bíblia. Então, a gente sabe que algumas coisas a igreja mudou ao longo do tempo. Só que a igreja hoje ela não vai voltar atrás. Ela vai manter, porque são muitas pessoas, né? Então, você pode ficar dentro da igreja, vivendo dentro dessa meia-verdade, né? Ele usou essa expressão? Não foi bem essa expressão que ele usou. Ele falou que era baseado na tradição, né? Então, para eles, a tradição é verdade também. Entendi. Né? Só que era um conflito, na verdade, né? Porque a Bíblia fala uma coisa e a tradição muitas vezes fala outra, né? Então, aquilo ficava muito conflitante. E, por exemplo, eu ia orientar os jovens, eu pregava na igreja, eu pregava para os jovens, eu pregava uma coisa e aquilo ficava me incomodando. Eu falava, gente, mas como que eu vou pregar uma coisa que na Bíblia está dizendo outra? Então, aquilo me incomodava de tal forma que eu comecei a ficar mal, a chorar, em não querer pregar, em não querer cantar, em não querer fazer nada, né? Então, os jovens o tempo todo me pedindo orientação, eles me ligavam de madrugada para pedir orientação. E eu ficava assim, e agora? O que eu falo? E agora? O que eu vou falar? E aí, depois dessa conversa, você saiu dali com que sentimentos? Muito mal. Aquela noite eu chorei muito. Porque eu entendi que não era só a Bíblia. E para mim, a Bíblia é a verdade suprema. Então, como que alguém pode mudar a Bíblia, sendo que na própria Bíblia está escrito, se você mudar uma vírgula sequer, você vai arcar com as consequências disso. E eu ficava assim, gente, como que eu vou pregar alguma coisa que não está na Bíblia, que fala diferente do que está na Bíblia, eu vou arcar com essas consequências, porque eu sou a líder. Agora, Juliana, ao mesmo tempo que você começa a questionar coisas básicas da sua religião, você já contextualizou pra gente aqui a crença dos seus pais, a certeza que vocês tinham, o nível de envolvimento que você tinha com a Igreja Católica. Sim. Como que agora você vai receber novas verdades? Foi muito difícil tomar essa decisão, porque era como se eu estivesse traindo todos os meus amigos, traindo principalmente meu pai, a minha mãe e toda a minha família, porque toda a minha família é católica, extrema, eles são fervorosos, sinceros, sim. E que imagem que você tinha dentro da sua cabeça de igreja protestante, dos evangélicos? Eu acho que Deus foi me preparando, porque Deus foi me colocando pessoas ao lado que eram evangélicas. Então eu fui vendo que antes eu tinha a concepção de que ser protestante era do diabo, desculpa o perdão da expressão. Mas quando essas pessoas foram se aproximando, eu fui vendo que elas eram tão sinceras quanto nós.
E aí essa barreira já foi quebrando ao longo dos dias, né, ao longo dos meses. Então, quando esse conflito começou a acontecer dentro de mim, ele durou mais de um ano para eu tomar realmente a decisão. Claro. Aquilo demorou, né, um processo para você digerir, né? Quando eu realmente fui chegando perto de tomar a decisão, aquilo para mim já estava claro que não era só ali que eu tinha a verdade. Entendi. Igreja Adventista do Sétimo Dia, como que esse nome entrou, começou a fazer parte da sua vida? Quando eu saí da Igreja Católica, primeiramente eu fui para a Igreja Batista. E quando eu cheguei lá, eu já comecei a servir, porque eu sempre fui muito atuante na Igreja Católica. E se eu parasse de servir, aquilo é como se me tirasse a minha vida, né? Então eu comecei a servir na Igreja Batista, só que eu pedia para eles estudos bíblicos. Porque as pessoas, mesmo eu mudando de religião, as pessoas continuavam me procurar para pedir orientação espiritual. Para você ter uma ideia, às vezes eu parava num ponto de ônibus e a pessoa do nada falava toda a vida dela para mim, eu não conhecia a pessoa, e no final ela perguntava, o que que eu faço? Olha aí. E eu sempre orientava em cima da palavra. E quando eu ia orientar essas pessoas, quando eu mudei para a Igreja Batista, vinha aquela verdade que eu conhecia antes da Igreja Católica, entalava aqui. E eu falava, não posso falar isso. Porque essa não é mais a verdade. O Espírito Santo tinha me convencido. Só que eu não conseguia passar isso ainda para as pessoas. Então eu pedia muito para os pastores, eu cheguei a pedir, eu morava em Muzambinho na época, eu cheguei a pedir estudo bíblicos para os pastores de São Paulo e ninguém me dava. E aí eu tinha uma amiga que era adventista, e eu comentei isso com ela, do conflito que eu estava vivendo, porque além de ter, né, a partir do momento que eu decidi sair da Igreja Católica, eu perdi todos os amigos e os meus pais se viraram contra mim, né? Em específico meu pai, que ficou muito chateado. Não foi assim, eu te odeio, mas doeu demais aquilo para ele, né? Então, quando eu saí, eu estava praticamente sozinha e eu comentei com essa minha amiga, eu falei, Dani, eu preciso de uma verdade, eu preciso saber para eu poder passar para as pessoas estão me procurando e eu tô sozinha, sem ninguém e ninguém me dá o apoio. Como que eu vou continuar servindo a Deus aqui? E aí ficava aquele conflito, sabe? Eu volto para a Igreja Católica, eu fico aqui, eu faço o quê? E ela era adventista. Olha só que ela não me falou, ela falou assim, Juliana, eu tenho um estudo da Bíblia, você quer? Aí eu falei, mas é da sua igreja? Ela falou, não é da minha igreja, é da Bíblia. Falei, na hora, vamos começar agora. A gente começou naquele exato momento. Porque quando eu comecei a fazer o estudo, quando eu saí da Igreja Católica, eu tomei a decisão de ir para uma única igreja. Eu analisei muito para sair. E eu escolhi uma igreja que era similar à Igreja Católica, mas que estava dentro da verdade. E aí, quando ela foi me mostrando todos aqueles estudos, eu entrei em choque, porque eu falava, gente, eu vou mudar de galho em galho agora? Vou ficar pulando? Não posso fazer isso. Até porque foi um dos argumentos que meu pai usou quando eu saí da Igreja Católica. E eu falei, eu não posso fazer isso. Eu sou cristã, eu temo extremamente a Deus, eu preciso estar na verdade. Então, foi logo, né? O pessoal da Igreja Batista me acolheu, me amou, cuidou de mim, né? Porque foi muito difícil essa transição. E aí, tô eu lá de novo, mudando de igreja. Olha só. Né? Foi muito sofrido. Mas como que foi esse processo de começar? Vocês se lembra que temas que vocês começaram estudando ali na Bíblia? Não? Na verdade, a gente fez aquele estudo que a igreja tem mesmo, sabe? Que é aqueles 12 estudos. Então, eu não sei exatamente começa qual com foi. o amor de Deus Isso, sim, e tal. foi isso mesmo. E daqui a pouco apresenta uma verdade ali sobre a imortalidade da alma. Aquilo foi um choque. Pois é, como é que você foi reagindo? Eu chorava muito. Eu chorava muito, porque estava na Bíblia. E eu pegava a Bíblia católica e a Bíblia evangélica que eu tinha ganhado, e eu ficava, assim, em conflito. Eu ficava desesperada. Eu falava, gente, não é possível no que eu tô vendo. E a Bíblia me provava que era aquilo. E aí eu chorava. Porque é como se você fosse desconstruído. Você tá morrendo, na verdade. Né? E tá sendo uma nova pessoa, uma nova criatura. Então aquilo doía muito. Mas até hoje tem algumas coisas que ainda dói. Eu acredito, sim, porque você foi fincada, né, numa base ali. Enraizada. E a Bíblia tem, né, aquele verso lá em Jeremias que diz que a palavra de Deus ela é como um fogo. E é isso daí. Esse sentimento. O fogo que vem e ele vai destruindo, mas ao mesmo tempo ele dá liberdade para nascer um renovo, para nascer um galinho novo. E você teve que nascer de novo. É justamente isso, com né? certeza, eu tive que crescer. E o nome desse programa, 180 graus, justamente porque você estava indo nesta direção e agora precisa completamente oposta.
numa outra direção. Qual foi o ponto da virada na sua história, Juliana, quando você teve que realmente se render para Deus e falar, Senhor, eu aceito mais uma vez? Que ponto que foi esse? Eu acredito que foi quando eu comecei a fazer os estudos bíblicos. Quando chegou no final daquele estudo bíblico, eu não tinha o que argumentar contra Deus. Senhor, não dá. Eu me rendo. Foi o que eu disse para ele. Eu me rendo a essa verdade, porque eu vou falar o quê diante da verdade? Agora, o ponto da virada, você já tinha uma experiência com Deus. Como que você hoje interpreta, quando você olha para trás, talvez algumas pessoas imaginem assim, bom, se ela mudou de religião, então, página virada, nada do que ela viveu para trás valeu. Como que você interpreta esse caminho pelo qual você passou? Eu acredito que Deus, Ele me preparou para ser o que eu sou hoje. Nada foi perdido, nunca. Nada do que meu pai fez, nada do que eu vivi com aqueles jovens, nada do que a Igreja Católica me ensinou, nada foi perdido. Porque eu conheci a Deus lá. Eu já tinha aquela intimidade com Ele lá. Então, eu não posso dizer que eu conhecia a Deus na Igreja Adventista. Eu já o conhecia. Claro. Ele já era meu amigo. Agora, como é que isso entrou na cabeça do seu pai? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque eu entendi que a sua ligação com ele era muito forte, ele era uma referência muito grande para você. E desde aquele primeiro momento em crise lá, até você chegar nesse ponto, como é que ficou o relacionamento de vocês? Como que ele mudou a visão dele de alguma forma? Eu era o orgulho do meu pai na Igreja Católica. Ele olhava para mim, a razão da vida dele era me ver ali. Ele pensava, eu consegui fazer o principal. Eu consegui realizar aquilo que eu precisava realizar. E assim, ele era meu melhor amigo. Tudo eu contava pro meu pai, tudo. Ele sabia de todos os detalhes. Até de namoradinhos, de coisas, sabe? Que às vezes a gente não abre para um pai. O meu pai sabia de tudo, de tudo. E quando ele percebeu, porque eu tentava contar para ele, mas eu não conseguia, porque eu sabia que ia matar o meu pai. Era o orgulho, eu ia derrubar meu pai. E eu tentava contar e não conseguia. Até que um dia, os amigos da igreja, né, eu já não estava mais frequentando, meu pai via, ele estava vendo, não era bobo. Ele chegou para mim de manhã, 6 horas da manhã, e falou, Juliana, eu tô sabendo que você tá mudando de religião. É verdade isso? Eu falei, sim, pai, é verdade. E aí meu pai só quis entender o porquê. Ele falou, filha, só me dá um real motivo. Aconteceu alguma coisa, você se decepcionou com alguém. Porque eu acho que se eu falasse, olha, eu decepcionei com alguém, ainda seria menos doloroso, Entendi. né? E aí eu falei, pai, não, eu não me decepcionei com nada da igreja, com ninguém. A verdade é que o Espírito Santo me convenceu. Menina, pra que eu falei aquilo? Meu pai ficou muito revoltado, ele levantou da mesa, ele ficou nervoso como eu nunca vi o meu pai. Ele encheu o olho de água, eu nunca vi meu pai chorar. E meu pai falou assim, olha, eu não acredito que o Espírito Santo possa ter te convencido de tal coisa, porque o Espírito Santo que eu conheço nunca ia fazer algo assim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nem foi o Espírito Santo que te convenceu. Foi qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Só que você tem 1 semana para você voltar atrás na sua decisão. Porque se você não voltar atrás na sua decisão, você esquece que você é minha filha, você pode sair da minha casa. Naquele dia eu ia fazer uma viagem, eu ia para Barretos cantar num casamento lá. Eu fui, chorando o caminho todo, e eu não ia voltar atrás na minha decisão. Então eu já estava me preparando para sair de casa. Só que como o meu pai ele é muito temente a Deus e ele acredita, ele é muito sincero, ele foi até o padre e colocou na mesa pro padre, falou, padre, aconteceu isso, isso e isso, o que eu faço? Eu falei para ela que eu vou expulsá-la de casa. E aí o padre falou para ele assim, não, você não pode fazer isso, que cristão você é? Ela é sua filha. Por pior que seja a atitude dela, você não pode expulsá-la da sua casa. Só que quando eu voltei, meu pai decidiu realmente não me expulsar de casa. Só que a nossa convivência ficou um bagaço. Quebrou aquele vidro. E aí eu entrava na porta da sala, ele saía na porta da cozinha. Às vezes tinha reuniões na casa da minha avó, da família. Eu falava com ele, ele fingia que eu não estava ouvindo. E ele começou a me privar de coisas porque ele não conseguia me ver. Ele não conseguia olhar para mim de tanta mágoa, de tanta decepção, de tanta tristeza, sabe? E ele se sentia um nada. Isso fracassado. ficou o quê? Mais de meses? Foi cerca de uns 6 meses dessa situação. Só que chegou um ponto em que minha mãe e minha avó sentaram comigo e falou, Juliana, não dá mais. Seu pai vai morrer
de tristeza, e você não tá bem. Você tem que sair de casa. Elas pediram para eu sair. Você vai ter que sair de casa, porque seu pai não vai sair. Você tem que sair. Porque se você sair de casa, seu pai vai respirar. Ele vai conseguir, pelo menos, não te ver, não ter que olhar para você. E aí foi onde eu saí de casa, né? E depois disso, eu não conseguia falar com meu pai. E às vezes acontecia coisas fantásticas que eu queria contar pro meu pai. E eu não conseguia, não tinha. Ele não me dava brecha. E o dia que eu fui sair de casa, antes de eu sair, eu cheguei no quarto onde ele estava e eu falei, pai, eu quero conversar com o senhor. Pelo menos te dar um abraço para ir embora. E o meu pai não queria aceitar. E aí eu consegui encurralar ele no canto da parede e falei, pai, eu te amo. E abracei ele. Ele ficou com os braços duros, ele não conseguiu nem me abraçar. E ele não respondeu o eu te amo. Eu sei que ele me amava, mas ele não conseguia, né? E aí eu saí de casa naquele dia e eu só orava. Eu falava, Senhor, só o Senhor pode tocar no coração do meu pai e curar ele, porque ele está completamente magoado. Só o Senhor pode. E foi dias e dias e noites, mais de 2 anos, eu orando, Senhor, toca no coração do meu pai, faz ele me aceitar de volta. Ele não precisa nem aceitar a verdade agora. Desse momento até hoje, quanto tempo já passou? Uns 3 anos. Uns 3 anos. É. E a pergunta que eu te faço, Juliana, é a seguinte, vale a pena? Vale. Valeu a pena toda lágrima. Por que que vale a pena? Porque ser fiel a Deus, isso não tem preço. Na própria Bíblia fala, você pode perder o seu pai, a sua mãe, mas a mim não. Você, né, todos podem te abandonar, mas Deus não. Então, por mais que eu estava sozinha em todo aquele tempo, eu tinha Deus, que era o principal. Então, não tem preço estar na presença de Deus. Custe o que custar. Eu imagino, Juliana, obviamente Deus é bondoso com todo mundo, mas a gente está contando hoje aqui, falando da sua história. Eu imagino que diante de um conflito tão grande como esse, Deus deve ter tido um cuidado especial com você. Com certeza. E de alguma forma deve ter planado o seu caminho, deve ter aberto alguma porta. O que ia acontecendo paralelamente que você sentia o conforto de Deus dizendo assim, filha, eu tô com você. O que acontecia? Por exemplo, eu comecei a namorar um jovem que era da igreja adventista, que era irmão dessa minha amiga Dani. Ele mora em Tirapina e era de Muzambinho, só que eu nunca tinha visto ele. Então, ele, na época dessa transição, né, da igreja católica para a igreja batista, para a igreja adventista, ele era meu amigo, esse menino. Eu comecei a namorar com ele e uma vez a gente foi para um acampamento, onde ia ter, no acampamento de Analândia, né, para quem não conhece, o acampamento adventista, ia ter um batismo lá. Só foi eu e meu marido. E a família das pessoas que estavam sendo batizadas. No final ele fez um apelo, ele falou, olha, tem alguém aqui que não é batizado, que gostaria de ser batizado, que gostaria de se entregar a Deus? Eu falei, olha, eu não sou batizada, mas eu não vou me batizar agora não. Até brinquei com ele, né? Ele falou, não, é só pra você, é só um apelo, né? É só pra você aceitar, pra começar a fazer um estudo. Só que eu já tinha feito um estudo, né? E aí no final, ele veio com a esposa, a Ilange, né? Vieram conversar comigo e eles perguntaram meu testemunho, foram perguntando, eu contei, e eles ficaram encantados e a Ilange perguntou, Juliana, por que você não faz uma faculdade de música? Eu tinha feito um conservatório em canto erudito. E aí ela falou, e se a gente conseguisse uma bolsa para você? Você estudaria? Eu falei, nossa, meu Deus, com toda certeza, né? E aí eu consegui uma bolsa de 50%. Quer dizer, do campus tudo de engenheiro. Isso foi Deus mostrando o cuidado dele por você. O que significou para você, Juliana, o dia do seu batismo? Foi muito especial. Foi um marco, assim, dizer... Eu literalmente aceito toda a verdade, independente de ser aquilo que eu concordava ou não. Eu aceito a verdade. Foi maravilhoso. Olha, Juliana, eu sinto de não ter estado presente no seu batismo, porque em algum momento dessa história, a nossa vida se cruzou, eu tive o privilégio de ser sua professora aqui no NASP, e eu achava você, falei, essa daqui é uma filha de pastor, adventista, lembra que eu até comentava com você? E você dividiu alguma coisinha comigo e hoje a gente está aqui. Eu louvo a Deus por esse momento dessa nossa conversa, por tudo que Ele fez na sua vida, desde o seu nascimento, a sua família e até onde Ele tem te guiado hoje. Muito obrigada por ter vindo aqui, dividir com a gente essa história. É um privilégio. A gente tem então aqui no nosso programa esse momento das perguntinhas ping-pong, vamos lá? Vamos.
O tempo. Precioso. Sucesso. Fidelidade a Deus. Felicidade. Família. Perdão. É tudo. Um perigo. Perder a salvação. Um conselho. Ser fiel a Deus todos os dias. Uma grande verdade. Deus é a verdade. Casamento. Felicidade. Juventude. É um privilégio, né? A maior lição da sua história. Que Deus me ama. Um sonho. O céu. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para toda a minha família. E o versículo da Bíblia que você traz pra gente? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De João 8:35. Como que você relaciona esse versículo com a sua história, Juliana? Eu acho que ela descreve a minha história, né? Eu conheci a verdade, ela me libertou. E é isso. Juliana, que vitalidade espiritual, que fé, que força que você tem. Amém. Sempre vi isso em você, que Deus continue te usando, abrindo o seu caminho. Amém. E que você continue sendo essa bênção para tantas outras pessoas. Amém. Muito obrigada pela sua Obrigada presença. a vocês. Mais uma vez. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada de hoje, emocionados e encantados com essa história tão linda. Porque, como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.